Se você puder, trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Quem começou a orar mais em línguas de ontem para hoje? Amém. Quem vai orar mais em casa a partir desse seminário? Nossa igreja será diferente o ano que vem, irmãos. Irmãos, eu já estou agradecendo pelo salão de 1000 pessoas. Eu já estou agradecendo. Na verdade, eu já até localizei ele. E eu levei meu pastor lá e nós dois estendemos as mãos assim. Cabe 3.000 pessoas lá. Vocês vão ter que trabalhar para gerar mais filhos. Amém? Irmãos, entenda gerar mais filhos, tá? Porque senão algum empolgadinho aí vai, né? Pastor mandou, vamos fazer. Eles entendam. Aleluia. 2 Reis capítulo 6 verso 15 diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Permaneça com a sua Bíblia aberta, mas olhe para mim. A situação aqui, irmãos, o profeta estava em um lugar e ele estava sendo procurado pelo inimigo. E nesse momento aqui, o discípulo do profeta Eliseu, ele saiu e viu os inimigos. Havia muitos soldados armados. O melhor armamento disponível estava lá para pegar 2 homens. Na verdade, para pegar um, era o profeta. A nação brasileira, ela precisa de homens como o profeta Eliseu, irmãos. Ele se levantou contra um sistema. E a melhor maneira de se levantar contra um sistema, irmãos, que é dominado por Satanás, é sendo homens e mulheres de Deus. Deus precisa de você. Bate no peito e diga: Deus precisa de mim. Agora, Deus pode contar com você? São respostas que você dá, não aqui na igreja quando você diz sim. Essa resposta você dá no seu cotidiano, diante das circunstâncias, diante das situações. Eles estavam sendo perseguidos por serem homens de Deus. E o profeta Eliseu estava provavelmente dentro da sua tenda, quem sabe lá orando em línguas, quem sabe meditando na palavra, quem sabe levantando as mãos ao Senhor, quem sabe dormindo, porque era de manhã. Quem sabe o seu discípulo havia ido buscar um café da manhã para ele lá no bar da esquina, não sei. Mas quando ele saiu e ele se deparou com aquele problema, o seu coração se angustiou. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: na vida do homem de Deus, na vida dos discípulos de Jesus, surgirão problemas. Com certeza você já sabe disso. Com certeza você já disse: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Quem já disse isso? Ai, meu Deus, que medo. Meu Deus, para onde eu vou? Meu Deus, o que eu vou fazer agora diante dessa situação? Quem sabe um familiar numa UTI? Quem sabe a morte de um ente querido? Quem sabe o patrão que chega e te dá a carta de decepção, não de demissão, esse negócio aí é. Só que você está demitido, você não serve mais. E você fala: meu Deus, como é que eu vou pagar a prestação da casa? Meu Deus, como é que eu vou pagar o aluguel? Aí você começa a ficar numa gastura. Ai, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Quem vai nos socorrer? Não vai ser o Chapolin Colorado.
Esse cara aqui, ele disse: meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Ele viu o inimigo para todo lado, não tinha para onde correr. Você precisa entender que quando você não tem para onde correr, o único lugar que você pode correr é para os braços do Pai. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, os discípulos que eu pelo menos gosto muito de falar deles, Sadraque, Mesaque e Abdenego, irmão. Todo mundo se curvou e eles ficaram lá. Não tinha para onde correr, irmão, só tinha fornalha. Ou dobrava o joelho, ou ia para a fornalha. Ou parava de orar, ou ia para a cova de leão. Sabe, irmãos, Deus está procurando pessoas que estejam dispostos a dizer o que Sadraque, Mesaque e Abdenego disse: se perecer, pereci. Eu estou com Cristo, se eu morrer, morri. Mas eu não vou me curvar diante de um sistema. Eu não vou me curvar diante do padrão do mundo. Esse moço aqui e o profeta Eliseu representam duas categorias de crente: os que sabem quem são em Deus, sabem o que Deus é capaz de fazer, e por isso eles não andam no temor, não andam no medo, melhor dizendo. E por mais que a situação seja terrível, eles permanecem inabaláveis. Já o servo representa o tipo de crente que ele vai ao culto, ele assiste o culto, ele entrega a sua oferta, seu dízimo, ele vai embora, ele não lê, não ora, não medita, não jejua, mas ele é evangélico. Ele assiste o irmão R.R. Soares, o Malafaia, o Homem do Chapéu, o Macedo, a Missa do Galo, tudo que fala de Deus ele assiste. Se o pai de santo que fala de Jesus, ele escuta também. Esse pai de santo é de Deus, ele está falando de Jesus. Ele é ecumênico. Lógico que esse tipo de pessoa, eu estou aqui ampliando o leque. Ele é evangélico simpatizante. Porque quando chega uma situação como essa, eles não sabem o que fazer. Então quando a gente ensina você, vai meditar na palavra, vai orar em línguas, vai jejuar, vai confessar a palavra, vai declarar a palavra, vai confessar os seus pecados, o que a gente está dizendo é te preparando para um dia como esse aqui. Porque esse dia aqui, irmão, chega na vida de todo mundo. Efésios diz que nós precisamos estar preparados para o dia mau. Esse dia aqui em que você diz: meu Deus, e agora? O que faremos? Esse dia chega para todos. Chega para quem é muito de Deus e chega para quem é evangélico. Chega para quem é mais ou menos. Pergunta para o irmão: você é mais ou menos ou você é firme? Não deixa ele responder não precisa falar nada não, mas é só para ele ficar com a pergunta dentro dele. Porque esse momento aqui é um momento crucial, é um momento de decisão que chega na vida. E quem sabe você esteja vivendo um momento como esse, é onde você está justamente se perguntando: o que faremos? O que farei diante do meu casamento que está indo para um caminho de divórcio? O que farei vendo meu filho se envolver com as drogas? O que farei? O que farei agora? Esse cara aqui é crente. E eu sinto que a maioria das pessoas são como esse servo aqui. Não são como Eliseu. Eliseu faz parte da igreja dos 7.000 que não se dobraram. A igreja de Eliseu é aquela que simboliza João, o profeta que deitava, o discípulo que deitava, o discípulo amado que deitava em Jesus. Esse homem aqui, esse moço, ele via através da vida do seu profeta, ele participava, mas ele não funcionava, porque quando chegou o momento, ele se desesperou. Mas olha só a importância de você ter um profeta, olha a importância de você ter um pastor. O pastor gritou lá de dentro: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Isso é fé.
Eu estava contando para o pastor Heber, nesses dias que nós ficamos juntos, duas situações. Uma delas foi quando eu olhava para aquele salão que nós estávamos lá na Arraial, lá embaixo no clube, e naqueles cultos que a gente cultuava, e o barulho da chuva no telhado, e o trovão, e a cachoeira que caía no canto assim do púlpito. Quem lembra? Tinha uma cachoeira lá, lembra? Aquela cachoeira, aquilo me deixava tão triste, porque eu não poderia arrumar aquilo, porque a mulher não ajudava, e ela também não queria negociar comigo, e a gente não sabia para onde ir. Ao mesmo tempo que meu telefone tocava, era gente querendo comprar o salão, e a gente não podia fazer nada. Eu comecei a arrumar aquele lugar e tal, até paramos, que não, agora eu vou vender. E eu ficava triste. E um dia, eu já estava chorando há mais de um mês. Silmara ligou para ele, falou: o Jéder está assim, 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 assim. Aí ele me ligou, eu estava chegando na igreja para oração. Falou: cara, vem para cá, amanhã eu quero você aqui. Falei: meu Deus. E eu obedeci. Eu cheguei em casa, fui ver passagem. Deus era tão bom comigo que a passagem de Dourados para Goiânia estava R$350, ida e volta. Era ou não era Deus na causa? Peguei o voo aqui, irmãos, e fui ficar lá com ele. E eu lembro que quando eu contei essa situação que eu acabei de contar para vocês, ele falou: cara, a igreja é sua? Eu falei: não. Eu falei: então descansa, isso não é problema seu, vai adorar, vai orar em línguas. Eu: tá bom. E eu voltei para Dourados. Entre outros problemas ele resolveu. Na época também eu estava chorando muito, sofrendo muito, por causa do meu filho, na época. E eu chorava de ver algumas coisas que eu não gostava, e que eu achava que estava errado. E isso Deus mudou também. E eu voltei, eu lembro que eu olhava um salão aqui, achava bonito. Quanto que é o aluguel? R$8.000. Aí eu achava outro assim, todo acabadinho. Quanto que é isso aqui? 4,5. E assim, era uma angústia. Mas ao mesmo tempo eu lembrava o que ele falava: descansa. Aí eu parei de procurar. Senhor, obrigado pelo salão que o Senhor já gerou. O Senhor sabe para onde o Senhor vai mandar seu povo. Se vai ser pra... Ele falou assim: Jéder, você tem um povo que ama Deus lá. Deus falou na boca dele, porque ele não conhecia vocês, a maioria pelo menos. Você tem um povo lá que, se for o caso, eles vão para debaixo de uma árvore com você cultuar o Senhor. Tem esse povo aqui, irmãos? Ele falou isso para mim naquele dia. Eu chorei muito de alegria. Deus mostrou para ele que tem um povo aqui que é dos 7.000, que não está aqui por causa de uma estrutura, não está aqui por conta de uma estrutura, está aqui porque acreditam que há um profeta, que há um homem de Deus andando com eles. E ele falou isso para mim. E um dia o cara liga para mim lá em casa, oferecendo esse salão aqui, irmãos. E a gente está aqui nesse salão. Esse foi uma coisa que eu contei para ele. Agora, quando a gente mudou para cá, a gente assumiu uma conta muito alta, né? O Luiz estava comigo, viu a gente assumir a conta no dia. E tinha um dia que faltava assim, tipo 2 dias para pagar um cheque de R$5.000. Irmão, pensa num homem que começou a ter as pernas bambas, porque no culto do domingo entrou pouco mais de R$300 de oferta. E eu não fiquei falando para vocês, mas entrou 300 e poucos reais. Eu falei: Senhor, é 5.000, não é 300. E aí eu estava no escritório, e eu fui escutar o pastor Heber. Peguei uma mensagem na internet e comecei a ouvir. E ele começou: porque quando você ora em outras línguas, quando você medita na palavra, eu falei: ah, meu Deus, tá bom. Aí de repente ele fala assim: um exemplo que eu quero te dar quando você está adorando. Sabe aquele cheque de R$5.000? Eu: então, descansa, cara, aquele cheque está pago. Eu e a internet. Eu e o Weber na internet. E ele... Só eu, a internet, irmão. Só eu contei isso para ele. Nós demos tanta risada. Ele riu e eu chorei, claro. Então eu estava nesse ponto. O que eu vou fazer? Eu comecei a agradecer. Resultado, está tudo pago, irmãos. Tudo pago. Eu era meio doido. Comprei essas cadeiras devendo um monte. Deus usou vocês. Tem muita gente aqui que participou disso. Então chega um momento que até a gente tem que saber se a gente é o profeta Eliseu ou se a gente é o servo do profeta. O tipo de pessoa é isso que eu quero dizer. Que tipo de pessoa é você na fé?
O cara que fica, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E começa a dar uma gastura, e dá úlcera, e dá gastrite, e dá dor de cabeça, e dá náuseas, e fica que nem uma galinha cacarejando, porque tiraram os ovos dela, e fica e conta para todo mundo, mas não conversa com Deus. Fala para tudo quanto é vizinho, mas não fala com o Senhor. Todos os vizinhos sabem que a mulher tem problema conjugal, porque ela vê na novela e ela conta para os outros também. Todo mundo sabe que aquele cara é um problemático, porque ele não esconde nada de ninguém. Que tipo de homem de Deus é você? Que tipo de mulher de Deus é você? Aquele que já vê a resposta pela fé, ou aquele que fica vendo o problema e perguntando: o que eu vou fazer agora? Quando o profeta respondeu para ele: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu fico imaginando agora o homem, o servo do homem de Deus olhando: tá, mas onde é que eles estão? Onde o senhor está vendo isso? Mostra para mim também. Como é que o senhor está enxergando isso? Eu só estou vendo gente com cara de mal, um monte de gente que vai nos matar. Aí Eliseu orou ao Senhor: Senhor, eu peço-te que abra os olhos para que ele veja. A Bíblia diz que nesse momento o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Sabe, glória a Deus aí? Estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu irmão, talvez você não consiga entender isso porque falta profundidade. Você está na superfície. Na superfície você não vê coisas lindas. Quando as pessoas mergulham é que elas veem as coisas bonitas. Quem vai bonito e já mergulhou, sabe que é lá no fundo que você vê as coisas bonitas. Deus está te convidando a sair da superfície para que você possa ver além dos inimigos. Deus está te convidando para que você saia da superfície, saia dessa visão medíocre de olhar só os problemas, porque problema você vai ter. Eliseu estava tendo um problema aqui, ele estava junto naquele momento, mas Eliseu sabia que quando ele orava, Deus ouvia. Talvez a resposta que você espera não vem no momento que você espera, mas fique tranquilo, quando você ora, Deus ouve. Claro, existem algumas coisas que podem interceptar a sua oração. Uma delas eu sei que, por exemplo, se um homem casado maltrata a sua mulher, mas começa a orar, a Bíblia diz que Deus não ouve a oração desse homem. Os homens falam assim: tem misericórdia, meu Deus. Um homem que não ora tem dificuldade de se comunicar com a esposa. Então existem algumas razões, eu não vou entrar nesse mérito agora, de explicar para você que orações podem ser impedidas. Mas quanto mais você anda com Deus, mais você se relaciona com o Senhor, mais você conhece o Senhor na profundidade, você tem condição de enxergar o sobrenatural que Eliseu estava enxergando aqui, os cavalos e as carruagens de fogo. A resposta do problema. Ele não temeu pela vida dele aqui, mas muitos estão nessa mediocridade desse moço aqui. Eles não buscam a Deus, não vão para o quarto chorar, não vão para o quarto gerar a solução do problema. Quando ele gritou, Eliseu falou: calma, tem mais gente conosco do que com eles, fica tranquilo. E o moço não conseguia ver isso. Por que ele não conseguia ver isso? É aquilo que a gente vive ensinando. A pessoa vive na superfície, ele não tem profundidade. Como que ele vai? Ele lê. Meus textos preferidos, pastor, são as promessas. Meus textos preferidos são aqueles que acalentam a minha alma. Às vezes a alma precisa ser confrontada. Às vezes você precisa ir para a fornalha para saber que o quarto homem está com você. Às vezes você ora dizendo: me livra da fornalha. E o Senhor está dizendo: eu não vou te livrar da fornalha, eu vou entrar com você nela. Senhor, me livra da fornalha. Não, eu vou entrar com você nela. Senhor, eu estou amarrado, o Senhor não está vendo? Eu estou vendo, mas nós vamos passear no fogo. A gente vai passear no fogo. Fica tranquilo. Tem muito mais soldados, tem anjos, cavalos e carruagens de fogo conosco.
Tá, mas aonde? Eu não consigo ver porque a minha fé, ela não é uma fé, é uma coisa racional. Eu só consigo enxergar aquilo que eu posso tocar, e aquilo que eu posso sentir, e aquilo que eu posso ver. O homem de Deus e a mulher de Deus andam em outro nível. Você pode dizer amém por isso? Esses 3 dias foi isso que foi ensinado aqui. Uma pessoa que não conhecia vocês, mas nós precisamos sair dessa superfície, irmãos. Alguns de nós temos tantas dificuldades para andar com Deus, porque entendemos que Deus é um fardo. Deus não é um fardo para você. Na verdade, o fardo dele é leve e é suave. É uma luta, pastor, para eu ir para a igreja. Eu acredito, porque o inimigo, ele se opõe a todo aquele que quer servir ao Senhor de verdade. O inimigo cria situações. Nesses anos que eu tenho servido ao Senhor, eu já aconselhei muitos casais, e um dos problemas que surgem, o que aconteceu? A gente estava indo para o culto, pastor, de repente nós quebramos o pau, também não vamos mais. A imaturidade leva a isso. Não tem problema você ficar brigado. Não tem problema brigar, o problema é ficar brigado. O Senhor mostrou para ele, irmãos. Mostrou para ele. Ele tinha um profeta. O profeta abriu os olhos dele. É igual como no caso do meu caso, eu preciso de óculos para enxergar com definição os olhos de vocês, para olhar para o olho de vocês. Aqui eu vejo muitas pessoas, mas eu não consigo definir ninguém. É miopia com astigmatismo. Mas eu imagino que aconteceu mais ou menos isso. Eu vi, eu estou vendo, olha o tamanho daquela carruagem de fogo, olha aquele cavalo, vem, pode vir agora, pode vir. Eu fico imaginando como é que foi esse dia aqui. Queridos, o Senhor está chamando a igreja em toda a terra para enxergar o sobrenatural. Irmãos, isso é tão sério que você precisa ser treinado nisso agora, porque somente os que andam e creem no sobrenatural vão enxergar o arrebatamento. Só os que, presta atenção no que eu estou falando, isso é muito sério. Só os que estão ouvindo a voz de Deus agora, hoje, no presente, é que vão os que serão arrebatados é que vão ouvir o toque da trombeta. O mundo não vai ouvir, os ímpios não vão ouvir, os medíocres não vão ouvir. Gente como essa pessoa aqui, Vanildo, não vai ouvir. Não vai, porque aqueles que já estão acostumados a ouvir a voz do Senhor, aqueles que estão acostumados a andar no sobrenatural de Deus, vão escutar o toque da trombeta. Sumiu. Como é que aconteceu isso? E nesse momento muitos vão entender. Tem alguns vídeos, que mostra isso. Muitas pessoas somem na igreja. E eu já mandei uns e-mails, brincadeirinha, porque normalmente eles deixam o pastor, Nos vídeos normalmente o pastor da igreja fica. Tem misericórdia, Faz um vídeo que o pastor sobe junto, né Serginho? Meu Deus. Presta atenção nisso. Se hoje você já escuta a voz de Deus, se hoje você já é aquela pessoa que anda em fé, que vive pela fé. Quem vive pela fé? A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Mas a Bíblia também diz que se ele recuar, lá em Hebreus está isso, se ele recuar, retroceder, desistir, abandonar, virar um apóstata, o Senhor não tem prazer nessa pessoa. Então quando o inimigo estiver levando você para longe do caminho, empurra o inimigo da tua vida. Como que ele faz isso? Ele vai tirando você. Hoje não precisa ler a palavra, hoje não precisa meditar na palavra, hoje não precisa ir ao culto, hoje não precisa orar. E ele vai tirando você, vai te afastando. Quando você percebe, você não consegue voltar mais. Me lembro que quando a gente saía para passear, todo sábado eu pegava o Juan e a Gabriela e ia passear no centro de Curitiba. Tem uma rua chamada 15 de novembro, é um calçadão. Eu me arrumava para sair com os meus filhos, deixava ele bonito, a Gabriele bonita, pegava um carrinho. Você já era linda, né, filha? E a Gabriele tinha 1 aninho e meio, 2 no máximo, né, amor? E o Juan 6 para 7 anos.
E eu andava com a Gabriele no braço e o mãozinha dada do Juan. E tinha hora que o Juan se distraía e saía. Aí eu pegava e me escondia com a Gabriele. De repente ele ficava assim: vai, 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 aqui filho, aqui, você me deixou. Eu acho ridículo. Aí a hora que eu aparecia, ele agarrava na minha mão e ficava esperto, irmão. Sabe, isso serve para ilustrar que tem muito crente desse jeito. Ele se distrai e solta da mão do pai. Não solta da mão do seu pai. O que significa isso? Não solte da mão do pai. Todos os dias eu entro na presença do pai. Todos os dias eu escuto o pai falar comigo. Todos os dias o pai me conduz. O pai me leva. O pai me leva. Eu levava ele: pai, eu quero sorvete. Vamos tomar um sorvete. Pai, eu quero um carrinho. Pai, eu quero isso. Isso pode, isso não pode. O pai vai dizer. O pai vai dizer. Você está disposto a ouvir a voz do pai? Às vezes ia em determinado lugar e começava: mas eu quero. Aquela ali: eu quero. Pegava a varinha, aquela especial. Você quer? Não, pai, não. Ela sempre entendeu a linguagem da varinha, irmãos. Até hoje ela consegue entender isso. Aleluia. O que o pai precisa, irmãos, é de um filho que o siga, que acredite nele. Amém? Você entende quando eu falo isso? Não solta da mão do pai. Fala para a pessoa que está perto de você: não solta da mão do seu pai. Eu não estou falando aqui, irmãos, de maturidade. No caso, eu tenho meu pai, mas eu não dependo mais dele. Eu estou falando de um pai que cuida de cada um de nós, não importa a idade que tenhamos. Maturidade, irmãos, não é o tempo que eu frequento uma igreja. Maturidade é a responsabilidade que eu tenho com aquilo que eu ouço. É a resposta que eu dou para aquilo que eu creio. Isso é maturidade. Tem pessoas que ele tem 1 ano, ele se converteu e de lá para cá veio um processo. Só passou 1 ano, tem mais maturidade que aquele que está há 10 anos. 10 anos. Então, em nome de Jesus, que você possa entender que Eliseu é a figura da igreja madura. A igreja que sabe que tem problema, mas que acima do problema já tem a solução que o pai já gerou. Maturidade em Deus, na vida de Eliseu, significa ter a resposta. Quando eu já estou vendo o problema, eu já estou vendo a resposta. Esse moço de Eliseu, ele foi um problema, mais lá na frente, que não é o caso hoje, posso te contar. Mas esse cara aqui, quando o profeta colocou a mão nele, orou por ele, eu fico imaginando: Senhor, que ele veja. Os olhos dele se abriram. Eu quero que você compreenda isso. Amém, pessoal? Que você entenda que esse Deus de Eliseu está aqui nessa noite. E se você é o moço de Eliseu, que só tem enxergado os problemas, o Senhor, ele quer abrir os teus olhos, mas para que isso aconteça, Ele te convida a vir até Ele. Ele te convida a entrar na presença dEle todos os dias. O moço de Eliseu está sendo convidado a conhecer o Pai. Não basta ver as ações da igreja, os milagres que a igreja faz. Irmãos, um homem que anda com Deus, a mulher dele o admira. Um homem que vira macho, mas ele não anda com Deus, a mulher dele teme ele. Se a sua mulher tem medo de você, isso é um problema. Se a sua mulher é sua presa, isso é um problema. A sua mulher precisa te admirar. A sua mulher precisa ser sua fã. Meu Deus, me ajuda, Senhor. A sua mulher precisa olhar para você e te seguir, porque você é um homem de Deus. Uma mulher de verdade, ela não enfrenta um homem de Deus, ela enfrenta um macho. O cara, quando grita macho com a mulher é mais macha que ele, ela bate mais forte ainda na mesa. Eu não posso bater na mesa não, vai que hoje ela trinca, né? Quem está me entendendo, irmãos? E aí, você é Eliseu? Ou você é o servo de Eliseu?
que nós poderíamos dizer: como que eu saio dessa visão de enxergar os problemas, pastor? Nós temos ensinado e temos crido que a base consiste em você meditar na palavra, porque quando eu medito na palavra, eu trago ela para o meu entendimento, eu busco na palavra a solução, as respostas. Eu olho para esse texto que eu estou citando para vocês, e quantas vezes eu estava aqui, como eu expliquei, duas situações: Deus, o que eu vou fazer? As pessoas vão ligar aqui, vão estar: meu pai, e se fizer isso, e se fizer aquilo? Meu Deus! Quantas vezes em crise no meu casamento, eu ia para o quarto e falava: Deus, resolve, que a mulher está doida. Eu não, é ela que está. Aí Deus falava assim: toma vergonha, rapaz. A gente resolvia os conflitos, irmãos. O Senhor quer resolver teus problemas, amém? Mas você quer ver da maneira dele ou da sua? Então para de enxergar da sua maneira e começa a enxergar da maneira de Deus. Começa a celebrar a resposta. Eu sei que se eu perguntar aqui quem tem problemas e nós pudéssemos falar: eu vou resolver seu problema, você viria aqui na frente me contar o seu problema para que eu resolvesse. Eu quero te dar essa chance e dizer para você que o nosso Deus já resolveu o seu problema. Agora, você quer ver? Só tem um jeito de ver o problema resolvido: é em fé. A fé, em Hebreus 11, fala sobre isso: é enxergar antes que aconteceu, é enxergar antes de ver. O Senhor disse: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Não está escrito se você vê e crê, não está escrito se você sentir e crer, está escrito: se creres, verás a glória de Deus. Você pode ficar em pé, em nome de Jesus? Que essa semana você possa se deparar com um problema, e a hora que você vê o problema, você já começa: obrigado, porque já está respondido. Agora presta atenção, a palavra liberada, que tipo de palavra você libera? O profeta Eliseu, ele disse assim: fique tranquilo, mais pessoas, maior é o exército que está conosco do que aquele que está com eles. Ele liberou a palavra. Tem um problema? O moço viu o problema, você também viu, Eliseu também viu. Mas irmã Hélida, Deus mostrou para ele, e ele enxergou o sobrenatural pela fé. Eu quero orar com pessoas: pastor, o problema é grave, é um problema de enfermidade, é um problema, é uma necessidade, é uma situação, é uma injustiça, eu não sei qual é, mas é impossível. Eu posso garantir 100% para você que se houver oração, se houver confissão da palavra, Deus já respondeu. Você crê assim? Não é a minha oração que vai mudar, é a sua atitude em relação àquilo que você ouve. Está desempregado? Obrigado, Senhor, porque o Senhor já gerou um emprego para mim. Agora presta atenção, irmãos, eu disse isso para alguém hoje. O emprego, o cara ganha, ele tem capacidade para ganhar R$1.500, que é o salário médio, de um modo geral assim, né? Entre 1.000 e 1.500. E ele: não, eu quero ganhar 4.500. Se preparou para isso? Se preparou para isso? Porque a Bíblia diz que Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Qual é a sua capacidade? Você tem capacidade para gerenciar? Tem capacidade para administrar? Tem capacidade para... Eu quero ser vendedor, mas tenho vergonha de conversar com as pessoas, nunca vai vender nada. Às vezes eu vejo pessoas na rua: quer comprar? Quer comprar um CD? Quer comprar um CD? Não, muito obrigado, ninguém compra. Ei, posso falar com você um pouquinho? Sim, eu tenho aqui a melhor música que você já ouviu na sua vida. Sério? Olha só, você vai mudar o jeito de falar. O que eu quero mostrar para você é que Deus vai dar de acordo com a capacidade. Eu não sei qual é a sua área, mas seja o melhor na sua área. Amém?
Eu quero orar com algumas pessoas, irmãos. Pastor, o problema é impossível, mas eu creio que Deus vai fazer. E eu vou orar